demais. Aleluia. Pronto, vamos ouvir a palavra. Mas antes de ouvir a palavra, nós queremos orar pelo pastor Rodolfo. Por favor, pastor, sei que o senhor está aí com a palavra preparada, já vai ministrar. Mas antes nós queremos orar pela vida do pastor Rodolfo. O pastor Rodolfo hoje completa 20 e poucos anos de idade. De igreja, viu, irmãos? Vocês não esperam eu terminar. 20 e poucos anos de igreja, né, Cadu? De igreja. O pastor Rodolfo completa mais um ano de vida hoje. E para nós é uma alegria ter o pastor Rodolfo aqui conosco, fazendo a obra de Deus. Me ajuda demais, você não tem ideia, né? Domingo ele inventou, ele não sei para onde, falei, para de barbuletar, né? Brincadeira, ele foi falar do nosso seminário. Fui lá em Indaiatuba, eu falei de Jaguariúna. Eu falei aqui domingo, mas faz falta quando não está. Parece que está faltando alguma coisa, né? Então já faz parte, né, da nossa vida, do nosso ministério, da nossa família, desta casa. Você já é filho dela, primeiro que eu chegar aqui, você já estava aqui ombreando a casa. Então que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo, te dando muita saúde, né, que é o mais importante, saúde. Tendo saúde, Deus abre as portas. E que Deus continue sendo Deus na sua vida, em tudo que você precisar. Aquilo que a igreja não puder suprir, que o banco não puder suprir, que o pastor não puder suprir, que ninguém puder suprir, Deus pode suprir, porque Ele é dono do ouro e da prata, viu? Deus te abençoe. Eu tenho um versículo da Bíblia que eu quero ler para você. Números capítulo 6. Números capítulo 6. É a bênção sacerdotal. E eu quero ler com você. Nós já vamos orar e ouvir a palavra. Números capítulo 6 diz assim: quando o Senhor disse para Moisés falar para Arão, abençoar os filhos de Deus. Foi Deus que falou. Deus fala para Moisés. Olha como Deus não poderia falar direto para Arão. Não, Deus fala para Moisés para falar para Arão, porque Deus respeita essa hierarquia. E a gente vai sendo abençoado. E honra a Deus pela sua vida, pela sua simplicidade e humildade, sempre obediente, debaixo da hierarquia, debaixo da autoridade. Que Deus te prospere cada vez mais. E aqui Deus disse assim: fala para Moisés, disse o Senhor a Moisés, para falar para Arão, para Arão, para abençoar os filhos. E qual era a bênção? A bênção era a seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Que essa bênção sacerdotal que está aqui na Bíblia, que ela seja transferida para a sua vida, viu? Em nome de Jesus. Parabéns, mais uma vez. A gente já conversou de manhã, mas agora de forma pessoalmente. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar pelo nosso pastor, estender a mão por ele, para ele, abençoar, pedir que Deus dê vida longa, não é verdade? Muita saúde para cuidar, primeiro da sua vida, da sua esposa, da sua filha, das suas filhas, depois das demais coisas, né? Primeiro é a família sempre em primeiro lugar, porque a escala de valores é essa. Primeiro é Deus, inegociável, Deus. E não quer dizer que é a igreja, Deus. Depois família. Terceiro, trabalho. Quarto que vem igreja, nessa escala de valores. E essa escala você sabe lidar com ela muito bem, porque Deus é Deus na sua vida. Você ama a sua família, você honra seu trabalho e você ama a sua igreja. Amém? Deus te abençoe. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui está o pastor Rodolfo, teu servo, ó Deus, neste altar hoje à noite. Completa hoje mais um ano de vida, e nós bendizemos ao Senhor, glorificamos o teu nome pela vida dele. Ó Deus, servo bom e fiel, servo do Senhor, que serve ao Senhor, que ama o Senhor, ama a igreja, ama o ministério, ama o que faz, ama a sua família. Ó Deus, um homem íntegro, temente a Deus, desvia do mal e dá bom testemunho. Bendito seja o teu nome pela vida dele, Pai. Obrigado por ele estar aqui nesta igreja. Obrigado por ele estar aqui do meu lado, me ajudando, cooperando. Ó Deus, aqui nesta igreja, ó Deus, cuidando, ajudando os irmãos, fazendo parte, ó Deus, como coordenador do ministério, do seminário. Ó Deus amado, que honra, ó Deus, tê-lo ombreando aqui neste lugar.
Pedimos como igreja nesta noite, que o Senhor abençoe teu filho, abençoe ele com toda sorte de bênção, que não venha lhe faltar nada. Ó Deus, venha realizar os seus sonhos, seus projetos, venha estender a mão sobre ele, Pai, e que esse novo ciclo que inicia hoje, ó Deus, seja bem melhor, ó Deus, 1000 vezes melhor do que esse que está fechando, para a tua glória e para a tua honra. Nós oramos e abençoamos a vida do pastor Rodolfo, para a glória do teu nome. E quem crê, diga amém, amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir o pastor? Aleluia. Regina, cadê você? Aleluia. Nós aqui da Igreja Nazareno, nós temos um hábito, costume, hábito, acho que é a mesma coisa. Os líderes da igreja, quando eles fazem aniversário, a igreja, em nome da igreja, não é em nome do pastor, não, em nome da igreja, né? Vocês que são dizimistas, vocês que são ofertantes, então em nome da igreja a gente sempre honra o líder, né? Então hoje é o seu dia, a igreja, em nome da igreja do Nazareno. Amém? É um mimo, tá bom? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Aleluia. Vou deixar a bênção aqui, né? Glória a Deus. Agradeço a igreja, agradeço ao pastor. A igreja pode se assentar. Confesso que fiquei um pouco emocionado com o pastor. Ele sempre, vou usar esse termo, mas no bom sentido, ele sempre me quebra com as palavras e com as orações dele. E eu confesso que eu fiquei emocionado, honrado por tudo que o Senhor disse, por tudo que o Senhor falou. E diante de Deus, talvez uma das orações mais bonitas que eu já recebi até hoje. Que Deus possa abençoar a vida do Senhor, a casa do Senhor. Me sinto honrado de verdade pelas palavras ditas. E louvo a Deus por poder dar esse bom testemunho. Agradeço ao pastor que tem confiado e tem me ensinado todos os dias. Louvado seja Deus. Obrigado à igreja, né? E que nós possamos continuar crescendo, avançando, desenvolvendo. E eu sou feliz, muito feliz, por estar cada dia mais crescendo nesta comunidade, nesta igreja, estar desenvolvendo aqui o meu ministério, o meu chamado, com todo o amparo da igreja, com todo o amparo pastoral do pastor José Roberto. Tem sido assim um tempo de bênção, de edificação. E aí, além de honrado, eu fico me sentindo ainda mais na responsabilidade diante daquilo que foi falado. Mas que o Senhor nos dê graça, nos dê capacidade, sabedoria, para que a gente desenvolva a obra para louvor e glória do nome soberano dele. Obrigado, Deus abençoe. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, para que nós possamos compartilhar algo de Deus. O Senhor, ele vinha incomodando o meu coração para estudar um pouco o livro de Romanos, para voltar a ler ele. Já li em outras ocasiões, mas de uma forma mais específica, mais profunda, mais minuciosa, e assim o fiz. E até agora eu não saí do versículo 17. Eu estou lá, capítulo 1, eu estou que nem o devocional. Reforço aqui, o devocional é bênção, gente. O devocional ele não tem tempo, ele tem tempo para começar. Começou terça passada, terça agora, ontem, mas ele não tem tempo para concluir a carta, né, pastor? Porque aqui nós interagimos 1, 2, 3, 5, quantos versículos o Senhor permitir, e nós temos aprendido muito mesmo, tem sido bênção. E nesse devocional particular, o Senhor ele tem falado comigo na carta de Romanos, e lendo, eu empaquei aqui nos 17 primeiros versículos de uma carta assim sensacional. Quando nós falamos da carta de Paulo aos Romanos, nós estamos falando de uma das cartas teologicamente mais densas de Paulo. Nós estamos falando de uma das cartas de Paulo que mais vai nos confrontar como cristãos. Nós estamos diante de um texto, principalmente o versículo que eu vou ler aqui, que de uma maneira muito significativa influenciou a vida de Lutero, né? Lutero ele foi impactado pela carta de
de Paulo aos Romanos, mas em específico pelo versículo 17, e nós vamos ler o versículo 16 e 17, e isso abriu os olhos de Lutero. Lutero conseguiu entender por intermédio do Espírito Santo, da palavra, do clarear de Deus para aquilo que as Escrituras traziam, que o justo, ele vive somente pela fé, que a fé no Filho de Deus nos justifica. O Senhor Jesus nos justificou, e nós cremos nisso. E aí Lutero, ele é levantado como um dos principais reformadores da igreja, numa mudança assim, que nós tivemos religiosa, que trouxe aí o evangelho, o que nós chamamos de evangélico hoje, que são os cristãos protestantes, né? Então nós estamos diante desta carta, desse ensino de Paulo, por intermédio da carta aos Romanos. E o versículo 16 e 17 diz assim, capítulo 1 de Romanos, versículo 16 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos e te engrandecemos, ó Deus, porque a tua palavra foi aberta, ela foi lida, e como sempre, Senhor, que ela venha gerar vida aos nossos corações, que eu possa, como instrumento do Senhor, ó Deus, juntamente com toda a igreja, diminuir, para que o Senhor cresça nessa noite, e a manifestação do Senhor, Pai, clara neste lugar, ó Deus, como já está, possa penetrar no mais profundo do nosso coração, ó Deus, ministrando tudo aquilo que nós precisamos, aqueles que aqui estão, aqueles que estão em casa, para que sejamos, ó Deus, renovados, vivificados e restaurados pelo poder da tua palavra. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Carta de Paulo aos Romanos, nesses 2 versículos eu quero ficar na noite de hoje, e o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é: o que é fé? Você pode dizer comigo: o que é fé? É uma pergunta, o que é fé? E aqui então, quando nós nos deparamos com o contexto do início da carta de Paulo aos Romanos, Paulo, ele está escrevendo à igreja que está em Roma, manifestando a eles o seu desejo de ir visitá-los. Então Paulo, ele escreve essa carta manifestando o desejo de visitar a igreja que está em Roma. No entanto, ela também, no decorrer dela, vai trazer para nós relatos de ensinos muito importante para que eu e você, como cristãos, possamos viver de acordo com aquilo que o Espírito Santo, de forma daquilo que a palavra quer que eu e você vivamos, Deus quer que eu e você vivamos. E aí então, nós temos 2 versículos aqui muito ricos, tanto é que eu posso dizer que estou empacado nesses versículos, e eu pensando em casa, eu disse que se nós formos um dia tirar para ministrar o livro de Romanos, só o livro de Romanos, eu e o pastor Roberto, vamos dizer, nós ficaríamos anos ministrando, porque assim dá para ministrar todo culto, todo tempo, o ano inteiro, porque cada versículo que Paulo escreve, cheio do Espírito Santo, ele nos enriquece de ensinamento, ele nos capacita como cristãos, para que sejamos cristãos melhores para a glória de Deus. E aqui então ele vai começar dizendo no versículo 16: pois não me envergonho do evangelho. Quando Paulo ele escreve: eu não me envergonho do evangelho, nós podemos entender que Paulo está dizendo assim: tenho orgulho do evangelho, eu não me envergonho do evangelho. Nós podemos compreender de tal modo que ele tem orgulho do evangelho, ele se orgulha pelo fato do evangelho de Deus existir, por tudo aquilo que Deus fez, e nós vamos compreender ao discorrer da mensagem, o agir de Deus, o plano de Deus, o trabalhar de Deus, para que hoje eu e você estejamos aqui. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Eu não sei quantos têm acompanhado as notícias, a guerra entre Israel e Palestina. Israel quase que faz aniversário no mesmo dia que eu. Israel faz aniversário agora, sexta-feira, dia 14 de maio, 73 anos. Mas você vai dizer: Rodolfo, Israel existe há milhares de anos, como que ela vai fazer 73 anos? Porque há 73 anos a ONU, ela emancipou, ela deu independência a Israel para com a Palestina, e até hoje a Palestina sofre com o acordo realizado por eles. Então Israel se agradou do acordo e Palestina não, e aí nós temos isso que nós estamos vendo todos os dias aí nos telejornais, que nós estamos vivenciando. Mas é interessante que quando Jesus ele vai falar da volta dele, ele vai falar para que nós estejamos de olho na figueira, e a figueira é Israel.
Israel, ela brotou em 1947, quando recebeu a emancipação. E Jesus, ele vai dizer assim, que não passará essa geração até que ele venha. Quando ele está falando de olhar para a figueira, se nós formos estudar o tempo de geração que Israel, que os judeus, que os historiadores compreendem, é de 70 a 80 anos. Rodolfo, o que você está querendo dizer com essa mini aula de história? Que Jesus está muito perto de voltar. Aleluia! Então é tempo, meu irmão, de eu e você nos posicionarmos como igreja. É tempo de eu e você nos corrigirmos, permitir o Espírito Santo nos corrigir a rota, retomar a caminhada, vivermos para a glória de Deus, buscarmos as coisas que são do alto e não aquilo que é da terra, não aquilo que vai passar. Enquanto eu estudava, o Senhor me fez pensar algo muito interessante. Eu disse, no dia do arrebatamento, tudo isso que eu tenho dentro de casa vai ficar aqui. E eu pensei isso, eu fiquei refletindo nisso. E eu falei assim, e se alguém invadir e levar tudo? Aí o Espírito Santo falou, filho, por que você está pensando nisso? Você já não vai mais estar aqui, você vai estar longe, você vai estar num lugar muito maior, melhor. Eu não estou dizendo isso, meu irmão, porque eu estou apegado às coisas materiais. Eu estou dizendo que o Espírito Santo, ele tem incomodado a igreja, de que muito em breve ele voltará, o céu abrirá, nós subiremos, nós seremos arrebatados como igreja, nós desfrutaremos do maná de Deus, da mesa do Cordeiro, nós estaremos com ele, meu irmão, e o que ficar aqui, ficou. Então é tempo de eu e você nos preocuparmos com as coisas do alto. Mas os tempos, eles são tão tribulosos e tão dificultosos, que isso faz com que eu e você muitas vezes venhamos a nos esmorecer, venhamos muitas vezes a nos enfraquecer diante de tanta luta, diante de tanta adversidade. E aqui Paulo, ele vai começar falando à igreja de Romanos sobre o Evangelho. Ele vai falar de poder de Deus, ele vai falar de salvação, ele vai falar de fé, ele vai falar de justificação, ele vai falar de plano de Deus, ele vai falar de regeneração, adoção, de inteira santificação, tudo em 2 versículos apenas. E ele vai trazer para mim e para você um Deus justo, soberano, perfeito, que trabalha desde antes da fundação do mundo. Ele trabalha todo o tempo em prol daqueles que o amam, trabalhando para que eu e você andemos no caminho que ele projetou, para que um dia nós vivamos com ele, mas já desfrutemos da presença dele aqui na terra. E aí então, quando nós compreendemos esse primeiro versículo, na verdade o versículo 16, o primeiro que eu li, Paulo, ele está dizendo assim, que existe um poder que vem de Deus, sem dispositivo humano. Ele está dizendo assim, não me envergonho do Evangelho, eu tenho orgulho do Evangelho, não existe no Evangelho o que se envergonhar. É isso que Paulo está dizendo. Quando nós olhamos, e daqui a pouco você vai entender o Evangelho, não existe no Evangelho sombra de variação, não existe o que eu me envergonhar, pelo contrário, eu me orgulho. Sabe por quê? Porque o Evangelho me resgatou. Quando ele vai escrever a Efésios, ele vai dizer assim, eu estava num charco de lodo, eu estava na sujeira, eu estava no pecado, mas ele me resgatou, ele me colocou na sua maravilhosa luz, ele me deu um banho de santidade, e ele me tornou mais alvo do que a neve. E aí Paulo está dizendo, não tem do que eu me envergonhar, pelo contrário, eu me orgulho disso. E aí então ele vai dizer assim, porque o Evangelho é poder de Deus. Ele está dizendo esse poder de Deus, que vem apenas de Deus, sem disposição humana, no sentido de que eu e você não podemos fazer nada pela salvação. A salvação é pela graça de Deus. Eu e você somos alcançados pelo favor imerecido de Deus, por intermédio do sacrifício na cruz de Jesus. E aí, alcançados por esse sacrifício, ele está dizendo assim, esse poder de Deus é para a salvação. Quantas pessoas nós estamos vendo nesse tempo, meus irmãos, que estão tão apegados ao momento, às circunstâncias, às situações, estão se esquecendo do principal. Meu irmão, nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas a Bíblia diz que nós estamos como estrangeiro, e aqui não permaneceremos. Mas João ele escreve no seu Evangelho, no capítulo 14, que Jesus, ali conversando com esse, diz, é necessário eu subir, mas não fique com o coração incomodado, perturbado, preocupado, porque eu vou preparar lugar, e quando os lugares estiverem preparados, Maranata, a hora vem, eu vou voltar, e eu vou buscar a igreja, eu vou buscar vocês. Então não tenha o coração aflito, porque eu sou poder, eu sou Evangelho, eu sou boa nova para a salvação de todo aquele que crê. E aí então, quando nós entendemos isso, o poder de Deus é a forma como Deus se revela para a salvação.
e ele se revela para a salvação daqueles que creem. Quantas vezes nós ouvimos nesses últimos tempos, diante de tantas teologias que têm se levantado, que o sacrifício de Jesus basta, e que nós possamos viver da forma que nós achamos melhor viver, porque eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Só que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama a todos, mas Ele só salva os que creem. A salvação é para aqueles que creem no Filho de Deus. Isso não diminui o amor de Deus por todos, porque Ele amou todos, todos os que iriam nascer, em todos aqueles que já existiam, todos aqueles que existiram antes de Cristo, no sentido humano, tá? Porque Jesus é atemporal, Ele sempre existiu, mas no sentido da vinda de Jesus ali na concepção da Virgem Maria. E ele entrega Jesus naquela cruz por amor a todos. Tanto é que a palavra nos ensina que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas aqueles que creem no poder de Deus, nesse poder do Evangelho, no qual Paulo está dizendo, não tem como nós nos envergonharmos dele, não tem, porque ele é poder de Deus para a salvação. Ele revela para mim e para você o caminho concebido por Deus, para que nós ímpios fôssemos, como ele vai escrever à igreja de Coríntios, reconciliados com Deus, para que eu e você fôssemos novamente conectados à figueira, à videira, adotados como filho. Todo aquele que crê, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Quando nós vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, João vai escrever que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, quantos receberam aqui? Aos que creram em seu nome, receberam e creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É isso que João está escrevendo. Por isso, meu irmão, nós temos que entender que o Evangelho de Deus, na manifestação do poder de Deus para a salvação daquele que crê, ele vai trazer o plano salvífico de Deus, revelando do Senhor justiça para mim e para você. E aí então o Evangelho, ele não é vergonha, porque ele revela um plano justo e justificador. O Evangelho é o próprio Cristo, o Deus encarnado, as boas novas do Pai. Por isso que Paulo vai dizer que ele não se envergonha, porque não tem como nós nos envergonharmos daquele que é santo. Pelo contrário, Ele é santo, Ele desceu do céu, Ele habitou em nosso meio, Ele foi como um de nós, em tudo foi tentado, em tudo Ele sofreu, mas Ele foi mudo ao matadouro, e ali Ele passou por todas as coisas, e obediente até a morte Ele foi, e morte de cruz, para que fôssemos reconectados no plano de Deus, na reconciliação com Deus, para a salvação que Deus tinha para mim e para você, porque esse é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Aleluia. E aí Paulo aqui vai acrescentar primeiro dos judeus e depois dos gentios, e também dos gentios, dos gregos, né? No sentido aqui, ele usa o grego. E aqui não é o tema em específico, mas ele está falando sobre a vinda de Jesus, primeiro aos judeus. E aí por isso eu li aqui João capítulo 1, versículo 11, que todo aquele que nele, que aqueles que não creram, né, recusaram, aí todos então teve o poder de ser chamados filhos de Deus. Todos foram então adotados neste plano de Deus. Mas aqui ele está dizendo, ele está relacionando a questão de Abraão, perdão. Deus levanta um povo, e Deus não levanta um povo por merecimento, meu irmão. Deus não levanta Israel, Abraão, Isaac e Jacó por merecimento. Ele levanta por amor e graça. Ele levanta porque Ele quer, através de uma nação, manifestar o teu amor, revelar o seu plano salvador. Ele quer, por intermédio do plano dele em Israel, mostrar a vinda de um Messias que salvaria não da mão dos próprios romanos, mas da ira, do furor de Deus, de acordo com o pecado, e eu e você fôssemos salvos. É por isso que Paulo acrescenta isso, mas eu quero continuar com você. E aí aqui quando ele vai discorrendo sobre isso, e ele vai abrindo sobre salvação, ele está dizendo que a salvação então é para aqueles que creem. A salvação de Deus para mim e para você é por intermédio de Cristo. E Cristo é a justiça de Deus na minha e na tua vida. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho.
nas boas novas, a justiça de Deus se revela no próprio Cristo. Deus, Ele é justo, meu irmão. Ele é justo. E dentro de toda essa compreensão de justiça, muitas vezes nós relativizamos a Deus na nossa concepção justa, de justiça. Mas na verdade a justiça de Deus excede todas a justiça. É uma justiça que é incompreendida. E eu vou falar ela num sentido invertido para que você possa compreender alguma coisa. Quando nós olhamos, por exemplo, para uma situação que nós achamos muito ruim, por exemplo, aquele casal que matou o filho, no caso sua mãe era a biológica, né? Ali o casal que vai ser julgado agora pela morte daquele menino. Nós falamos assim: eles merecem ser punidos, eles merecem sofrer por isso. E aí nós temos essa relação de justiça. E aí Jesus está na cruz do Calvário, e aquele homem que está do lado de Jesus fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus fala: ainda hoje estarás comigo no meu reino, no paraíso você estará. Porque Jesus, Ele vai olhar naquela intenção do coração, porque Deus, Ele trabalha numa justiça que nós não compreendemos, porque eu e você não merecíamos, eu e você não éramos merecedores e ainda não somos, mas em Cristo Jesus, nós somos alcançados pela graça, justificados, regenerados, adotados para viver poder de Deus, para viver a salvação de Deus, não no arrebatamento, mas já na terra, como igreja que peleja, que luta, que trabalha, que se empenha, que avança, que ora, que busca, que se entrega, porque o Rei está voltando, Jesus está voltando. É isso que Paulo está dizendo. E aí aqui então ele vai começar a trazer essa concepção no versículo 17 de justiça de Deus. E é por isso que ele vai falar: a justiça de Deus se revela no Evangelho, ou seja, a minha justiça se revela em Cristo Jesus. Aqueles que creem serão salvos, aqueles que não creem estão condenados. E ele está falando de ser salvo aqueles que creem, mas ele está dizendo que já estão condenados aqueles que não creem. Por quê? Porque nós já nascemos na condenação do pecado, mas o Senhor nos dá o privilégio de ser encontrado, achado por Ele, salvo. Aquele que crê é salvo, é alcançado pela graça de Deus, misericordiosa e bondosa por intermédio de Cristo. Mas aquele que não crê já está condenado, porque assim nasceu na condenação do pecado. E aí então, Paulo ele está dizendo isso, porque a justiça de Deus se revela em Cristo, no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. E aqui eu quero entrar com você: o justo viverá pela fé. Quando Paulo ele fala justo, ele está relacionando esse justo às questões judiciais de fato. Paulo ele está escrevendo a uma igreja de um contexto jurídico muito forte. Roma ela é exemplo até hoje dentro do direito e das leis, na sua concepção judiciária, jurídica. E aí então ele vai falar: e o justo viverá para a fé. E esse justo, quando você compreende ele está falando de estar quite perante um juiz. Ele está falando assim: esse justo já não tem mais condenação. Ele está perante o juiz, quite. A conta foi paga. Mas como foi paga? Ele cumpriu pena? Não, alguém cumpriu por ele. Mas como eu tomo posse disso? O justo viverá pela fé. Aqui quando Paulo está falando de justo, ele está falando daqueles que creem em Cristo Jesus. Ele está falando daqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Ele está falando daqueles que têm ao Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, e que creem no plano de Deus, na graça de Deus, nas misericórdias de Deus, na bondade de Deus, na morte de Jesus, na ressurreição, e por intermédio de Jesus nós somos comprados e lavados pelo teu sangue, e agora somos justos, justificados. Isaías vai escrever: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. E aí Paulo está dizendo assim, que o justo viverá por fé. E esse viverá por fé, ele está escrito num sentido atemporal. Ele está dizendo que vive e viverá. Rodolfo, explica isso para mim. Aquele que crê em Jesus vive hoje para Jesus.
para que um dia possa viver com Jesus. Ele viverá todos os dias pela fé, porque pela fé no Filho de Deus, ele viverá eternamente. É isso que Paulo está escrevendo. E aí aqui então eu quero deixar 2 pontos com você, bem simples, para que a gente possa encerrar. Quando nós compreendemos tudo isso, nós entendemos que o justificado, o justo, ele vive por fé. Mas o que é fé? Que é a pergunta da mensagem nessa noite. E eu quero primeiramente dizer para você o que não é fé. E eu anotei algumas coisas aqui. Primeiro, a fé ela não é um amuleto. A fé ela não é sorte. A fé não é um sentimento arbitrário de proximidade de Deus. Rodolfo, o que é isso? Eu me achego a Deus de vez em quando. Eu vou arriscar ter fé para ver se a coisa dá certo. A fé, ela não é irracional. A fé não é uma escolha que nós fazemos de olho vendado. E entre aspas aqui eu coloquei tão e nem tão pouco, um tiro no escuro. A fé não é isso. A fé não é jogar com a sorte e ver o que dá. A fé não é arriscar para ver se acontece. A fé não é algo que eu me apego só quando eu preciso. Estamos vivendo um tempo de adversidade, de pandemia, então eu vou ter fé. E eu vou aproveitar e beber desse exemplo de fé aqui um minutinho. A fé não é arriscar algo. A fé não é. A fé não é nada disso que muitas vezes as pessoas barateando. A fé é algo que aquele que crê em Cristo Jesus possui. Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quantos esperam a volta de Jesus aqui? Aleluia. Quantos estão vendo Jesus? É pela fé. Hebreus, o autor de Hebreus aqui, o escritor de Hebreus está dizendo assim: ora, e a segunda coisa, o que é fé? Fé é a certeza, meu irmão, é certeza, não é se der certo deu, vamos arriscar para ver se acontece. Isso aí quem faz é quem joga na Mega Sena, principalmente na virada, fica o ano inteiro, né? E aí já vou jogar aqui, fazer uma fezinha. A fé não é isso. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Meu irmão, está todo mundo falando o contrário. Está todo mundo falando que vai piorar, que os tempos são difíceis. Mas meu irmão, eu estou esperando a cura, eu estou esperando o milagre, eu estou esperando a porta de emprego, eu estou esperando a restauração do meu casamento, eu estou esperando meu filho voltar para casa, eu estou esperando o milagre, eu estou esperando a cura, eu estou esperando uma resposta, eu estou esperando agir, e eu tenho a certeza, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que tudo esteja fora do controle aos olhos humanos, eu tenho uma certeza, e pela fé eu creio que isso vai se tornar real. Eu não estou vendo pelos meus olhos naturais, mas eu estou enxergando com os meus olhos espirituais, pelos olhos da fé. Eu consigo enxergar que Deus continua no controle, trabalhando para o bem daqueles que nele confiam. Aleluia! O justo vive pela fé, meu irmão. O justo não anda capengando. Existem dias difíceis, dias tribulosos, eu sei disso. Mas mesmo nos dias difíceis, mesmo quando tem um hino que fala, quando eu chorar aos pés de Jesus, aos pés da cruz, alguma coisa assim. Meu irmão, mesmo nos dias difíceis, como o justo vive pela fé, ele chora nos pés de Jesus. Ele não chora no Facebook, ele não chora na internet, ele não chora para o amigo, ele chora para Jesus, porque pela fé, ele sabe que Jesus vai intervir, mesmo que ninguém esteja vendo, ele continua vendo. Porque ele olha pela fé, ele vive pela fé, ele aprende pela fé, ele segue pela fé. A fé é uma renúncia do meu achismo, do meu eu. A fé é a confiança em Deus. Eu coloquei aqui que a fé é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas.
mesmo que nós já não tenhamos mais o controle de nada, é a certeza de que Deus está cuidando de nós. Meu irmão, estamos vivendo tempos de dificuldade, tempos de adversidade. Jesus está à porta, e quando você liga a sua televisão, entra nas suas redes sociais, as notícias vêm de mal a pior. E aí nós temos como humanos a tendência de nos amedrontar. E eu não estou dizendo que é errado, é natural. Mas eu e você não vivemos o natural, nós vivemos o sobrenatural. E o sobrenatural está dizendo que Ele está no controle. Mas Rodolfo, nós não estamos vendo, como já ouvimos por aí alguns teólogos, que se dizem teólogos, dizer que se Deus estivesse no controle de todas as coisas, o mundo não estaria da forma que está. Meu irmão, Deus continua no controle, porque o reino dele não é deste mundo. O governo dele não é como o nosso governo. O governo é incorruptível, soberano, santo, perfeito. Jesus, Ele é soberano sobre a minha vida e sobre a tua vida. A fé é o meio pelo qual nós cremos nas misericórdias de Deus por intermédio de Cristo. Ele que nos livra da condenação e depois nos edifica em pureza de coração. É por intermédio da fé, meu irmão, que nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus e envolvidos com Ele, porque pela fé nós cremos no Espírito Santo que enche a nossa vida e nos ajuda a viver em santidade todos os dias. Porque eu e você, para mim e para você é impossível, para nós é impossível viver em santidade por nós mesmos. Mas a Bíblia diz que Jesus falou que subiria, mas mandaria outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, e esse estaria comigo, com você, todos os dias, até a consumação do século. Nós não vemos o Espírito Santo, mas nós cremos, porque sabemos pela fé que somos templo do Espírito Santo, e como justificado, justo, por esta fé nós vivemos. Então nós buscamos em santidade de vida viver todos os dias, pela fé, obediente, temente, renunciando, praticando a vontade e a palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele age na minha e na tua vida, porque nós cremos nessa verdade, nesse poder. E aí, quando nós compreendemos o que é a fé, nós até passamos por luta, porque as lutas fazem parte. O pastor disse aqui que ninguém quer passar por deserto, porque deserto é prova, e é prova mesmo. Mas Jesus passou pelo deserto, para dizer que no deserto Ele estaria conosco. Quantas coisas você aprendeu nesse tempo de deserto que você está vivendo? Quando lá atrás você dizia que não tinha, que se acontecesse determinada coisa você não ia aguentar, e aí aconteceu e você viu que você aguenta, porque não é você, é Deus, não é suas forças, é a força do Senhor. Porque na sua fraqueza o meu poder se aperfeiçoa, diz o Senhor, diz a palavra. E pela fé nós vamos caminhando. E aí os dias eles têm sido difíceis, eles têm sido de dificuldades, eles têm sido de tristeza, eles têm sido de luto, de medo, de receio, de preocupação. Nós não sabemos o amanhã pelos nossos olhos. Mas como é meu aniversário, e no meu aniversário eu posso pedir música, e falo isso para que eu não... Lá em casa, mas de novo você cantou essa música? Mas meu irmão, não tem como eu falar de fé, não tem como eu falar de evangelho, de poder de Deus, de salvação para aquele que crê, de justiça de Deus e de fé, se eu não declarar que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Aí você conversa com alguém e ela diz assim: Rodolfo, eu não sei como que vai ser o amanhã. E você diz assim: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, aqui ou na glória. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele está no controle, meu irmão.
O marido foi embora, Deus está no controle. O casamento está por um fio, Deus está no controle. A enfermidade bateu na porta, Deus está no controle. O vírus está pegando todo mundo, uma nova cepa, as coisas estão piorando, Deus está no controle. O desemprego está aumentando e eu preciso de recursos para sustentar minha casa, Deus está no controle. Porque o justo não vive daquilo que fala no jornal, o justo não vive daquilo que os ímpios dizem, o justo não vive daquilo que governo A ou B decreta. Nós vivemos pela fé, a fé no Filho de Deus, porque Ele vive. Podemos crer no amanhã, e se você crê comigo, aplauda Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia, 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 aleluia. O justo viverá pela fé, vai viver pela fé aqui, dia após dia, porque Ele vive, eu creio no amanhã, porque Ele vive, eu creio no amanhã. E quando Jesus voltar, aí eu vou cantar o hino da vitória com Ele, aí eu vou cantar o hino da vitória na mesa dEle, nas bodas do Cordeiro. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o justo que vive pela fé, dia após dia, ele vai perseverar e vai ser fiel. E todo aquele que perseverar, pastor, e for fiel, a palavra diz que receberá a coroa da vida. Meu irmão, aquilo que eu e você passamos aqui não se compara com a glória que há de vir. O Espírito Santo de Deus, Ele trouxe essa mensagem para o nosso coração, porque nós temos vivido tempos difíceis, e na quarta-feira da vitória não existe maior vitória para se declarar do que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, e independente da luta que eu e você vivamos, nós somos salvos, justificados pelo amor, pela graça de Deus. Cremos nisso e caminhamos pela fé todos os dias até que Ele volte. E Deus vai cumprindo a promessa, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações. Ele vai nos formando, Ele vai nos forjando, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos levantando, Ele vai nos sustentando, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé, e nós vamos avançando, rompendo, avançando, rompendo, vencendo, para a glória e para louvor do nome dEle, para que eu e você sejamos aquilo que Ele projetou que eu e você sejamos, para que eu e você vivamos aquilo que Ele quer que eu e você vivamos, que é para a glória e louvor do Teu santo e bendito nome, a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Você crê nisso? Aleluia. Se coloque de pé, e eu quero orar pela tua vida. A fé nos proporciona viver, meu irmão, em novidade de vida, hoje e para todo sempre. A fé nos ensina a viver como Ele. Por isso que Ele é o Evangelho, Ele é o poder de Deus, Ele é a justiça de Deus, para que vivamos como Ele, para que um dia, para que até que Ele venha, vivamos por Ele, até que um dia vivamos com Ele, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Senhor, palavra essa que gera fé nos nossos corações, palavra essa, ó Deus, que nos levanta, que nos encoraja, que nos dá, ó Deus, força e vigor para continuar a luta, a batalha, a caminhada, as pelejas, Senhor, que os meus irmãos, as minhas irmãs possam estar enfrentando. Senhor, nós não andamos por aquilo que as circunstâncias falam, nós não andamos por aquilo que nós lemos nos jornais e ouvimos, ó Deus, Senhor, nos jornais também, nós não andamos, ó Deus, por aquilo que os ímpios ou os incrédulos acreditam, nós andamos por fé, fé no Filho de Deus, o Evangelho, a boa nova, a justiça, o poder de Deus que em nós habita por intermédio do Espírito Santo. Nós andamos por essa fé que nos dá ânimo, nos dá coragem, Senhor, é acrescentada todos os dias, para que obedeçamos a tua vontade, cumpramos o seu querer, ó Deus, e vivamos para a glória e louvor do teu nome. Senhor, nessa noite eu quero pedir, Senhor, sustenta as nossas vidas, aqueles que aqui estão, aqueles que estão em casa, Senhor, aqueles que estão com a fé, Senhor, esmorecida, que precisam, ó Deus, ser renovado, que a tua palavra, Deus, renove eles nessa noite, que o teu Espírito Santo que aqui está, Senhor, está com o meu irmão, com a minha irmã em casa, possa, Senhor, levantar o abatido, trazer ânimo, para que eles possam continuar a peleja, avançando para a glória do teu nome. Senhor, sustenta aqueles que estão, ó Deus, mediante a informações ruins, nos hospitais, nos leitos de hospital,
hospitais, em casa, com medo, preocupados, Senhor, nessa noite, que essa palavra de fé possa trazer ânimo, esperança, Senhor Jesus, coragem, para declarar nos leitos de hospitais, nos leitos de UTI, nos enfermos, nos casamentos que estão acabando, Senhor, nas famílias que estão arruinadas, Senhor, aonde chegou ao espírito de homossexualidade, o espírito contrário à tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, que haja ousadia pela fé, para declarar vitória, para declarar restauração, cura, milagre e poder de Deus, para louvor e honra do teu nome. Nós oramos e cremos e podemos crer, Senhor, porque o Senhor vive e nós vivemos contigo, para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos e agradecemos, e você que crê comigo, diga bem forte amém e aplauda Ele, em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, aleluia, aleluia, amém? Quantos creem? Quantos recebem? O justo viverá pela fé. Nós vivemos não por aquilo que falam, não por aquilo que pensam a nosso respeito, nós vivemos por aquilo que a palavra diz. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus, amém? Deus abençoe tua vida, vai debaixo da paz, estenda a tua mão, que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a nossa vida, com a nossa casa e com a nossa família, hoje e para todo sempre, em o nome santo de Jesus. Nós oramos e pela fé, Senhor, nós tomamos posse e te agradecemos, amém e amém. Deus abençoe você, vai debaixo da paz, aleluia.